La 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 Agora vamos ver o livro A Sabedoria do Rebbe, tratado por Simon Jacobson, capítulo 3, Infância, a Aurora da Vida, página 52. Contamos com a presença do Paulo Sérgio e da Lucinete. A infância, a aurora da vida. Inspirações dos pais que tornarão através de seus filhos. Malaquias, capítulo 3, versículo 24. A fé inocente de uma criança está totalmente associada à essência simples de Deus, o Rebbe. O Rebbe nunca teve filhos, mas todas as crianças eram dele. Durante toda a sua liderança, ele deu sempre uma atenção especial à carência, às carências e dádivas dos jovens. A partir de 1943, iniciou uma parada anual de crianças para celebrar o esplendor religioso e muitas vezes proferia discursos especiais a grupos infantis. Em 1980, criou um programa mundial com uma associação que agora atinge centenas de milhares de crianças para estimular crianças a compreender sua herança e levar vidas mais espirituais, mais espiritualizadas. Em 1959, um jovem pai do Brooklyn morreu de câncer, deixando abandonados a esposa e os filhos. Antes de morrer, escreveram ao Rebbe pedindo-lhe para lembrar os filhos de suas orações. Pouco depois do falecimento, umas 10.000 pessoas se reuniam na sinagoga para ouvir as palavras do Rebbe. Antes de começar, ele pediu ao secretário que encontrasse os 3 pequenos órfãos e esperou até que os trouxesse. Desse dia em diante, as crianças sempre receberam essa honra particular. O cuidado paterno que o Rebbe sabia ser imprescindível para uma criança, a fim de desenvolver-lhe a felicidade espiritual. O que é uma criança? Existe coisa mais inspiradora, mais alegre do que uma criança brincando com um novo brinquedo? Todos nós já vimos o deslumbramento de uma criança ao sacudir o brinquedo de um lado para o outro, virá-lo de cabeça para baixo, talvez até mesmo tentar provar seu gosto. Você já pode ter presenciado essa cena centenas de vezes, mas talvez não a tenha realmente visto. O que é uma criança? O que você tem diante de seus olhos é a mais preciosa dádiva que Deus nos regalou. Uma nova vida, tão sem marcas como neve fresca, cujos pais foram abençoados com a oportunidade de a sustentar, proteger e ensinar de modo que a criança se torne um bom e positivo ser humano. Cada tipo de criança existe por alguma razão e devemos auxiliá-la em seu desenvolvimento. Cada criança carrega consigo grandes certezas, o potencial de todo um futuro. O modo como você educa uma criança não vai influenciar apenas a vida dela própria, mas também os filhos dela e suas vidas.
Em nossa sociedade, podemos ver a infância como uma etapa provisória e as crianças meramente como adultos em formação. Às vezes, as pessoas pensam em infância e educação como puro investimento. Alguns estatísticos até já chegaram a calcular a idade na qual uma pessoa passa a valer mais do que a quantia que foi gasta em sua infância com cuidados e educação. O modo como vemos as crianças retrata muito como vemos a nós mesmos. Se estamos preocupados em demasia com nosso próprio conforto material, então uma criança pode parecer um aborrecimento, atrapalhando o mundo que cuidadosamente construímos para a nossa gratificação. Mas, se estamos em contato com o sagrado em nossas vidas, ou pelo menos estamos à sua procura, a curiosidade e a vivacidade das crianças não cessará de nos encantar e de ser uma fonte de maior prazer. É extremamente importante entender as crianças pelo que elas são, não pelo que nós projetamos nelas. Enquanto um adulto é moldado pelos homens e pela sociedade, uma criança é moldada por Deus. Devido à sua inocência, curiosidade e pureza, as crianças encontram-se mais perto de Deus do que os adultos. Interessante, né? Interessante, né? Vocês já constataram isso? E, portanto, o grande segredo da infância não é que nossas crianças têm muito a aprender conosco, mas que nós temos muito que aprender com elas. Um menino pequeno chegou em casa, vindo da escola, entrou no quarto do avô e se pôs a chorar. Quando o avô lhe perguntou por que se comportava assim, o garoto respondeu que aprendeu na escola que Deus revelou a Abraão. O garoto respondeu que aprendeu na escola que Deus se revelara a Abraão. Então eu estou chorando, disse o garoto, porque Deus não se revelou a mim. A criança, na sua ingenuidade, estava chorando porque Deus não se revelou para ela. Porque aprendeu na escola que Deus se revelou a Abraão. Apareceu para Abraão, e conversou com ele. E a criança, na sua ingenuidade, estava chorando porque Deus não se revelou para ela e não falou com ela. Não é bonito isso? Essa é a questão. A criança queria que Deus se revelasse para ela. Não como se revelou para Abraão. E Abraão foi o escolhido, né? Era o profeta, era o nosso primeiro patriarca, né? Primeiro hebreu. Podemos, por que chegamos ao mundo como crianças? Tem ideia? Por que chegamos ao mundo como crianças? Uma pergunta difícil, né? E por que será? Alguma vez você já imaginou se não teria sido mais fácil se todos nós chegássemos ao mundo como adultos maduros, em vez de crianças inteiramente funcionais e capazes de prover nossa própria subsistência? Mas existe uma bela lição na própria infância.
Acima de tudo, que uma criança é autêntica e inocente, que essa inocência é o fundamento da vida. Se nascêssemos como adultos, já preparados para as lutas da vida, nunca experimentaríamos a magia da infância e a liberdade para explorar a vida com nossos olhos bem abertos, indiscriminadamente, sem distinções. A infância nos dá a chance de flutuar nas alturas do sublime antes de andarmos pesadamente através do mundano. O que pensamos quando vemos uma criança procurando alcançar a mão de sua mãe, seguindo-a para onde ela for? Com certeza não precisamos que alguém leve-nos pela mão, mas a receptividade e a vulnerabilidade da criança, sua fé simples, vem de um lugar muito profundo, muito puro, da própria essência da alma, receptiva àquilo que está além dela. Como adultos, gostamos de pensar que temos tudo sob controle. Afinal de contas, passamos anos desenvolvendo nossas ideias e apurando nossas mentes. Mas, na verdade, o que é mais fundamental? A inteligência de um adulto ou a inocência e a fé de uma criança? O que é mais fundamental? Quando, não sei. Enquanto um adulto estreitou suas esperanças e expectativas, uma criança sonha e devaneia. O mesmo vale para a educação. A mente de uma criança não está obscurecida pelo egoísmo do adulto, preocupado apenas em saber como ele irá beneficiar-se com uma determinada ideia. Ao educarmos crianças, é essencial desenvolver esse espírito, esta fé, este autêntico senso de curiosidade. De outra forma, muito da informação que transmitirmos será mal utilizada, no lugar de permitir que a criança experimente uma sensação de reverência em relação a Deus, seu mundo. Nós a estimulamos a analisar e a categorizar tudo. Imagine a primeira viagem de uma criança ao Grande Canyon. O que é mais importante, extasiar-se diante da paisagem com admiração e reverência, ou reduzi-la a um monte de informações estatísticas? Precisamos ser especialmente atentos em relação a incutir o sagrado nas crianças, a reverência que vem através da espiritualidade. As crianças têm um glorioso dom para perceberem que o aqui e agora, o mundo visível, nem sempre é o mais importante. Permita que a imaginação de uma criança vagueie, pois ela reconhece que todos fazemos parte de uma coisa superior a nós mesmos. As crianças têm, de forma inata, uma profunda ânsia pelo etéreo e um natural sentido de encantamento e fé, tão receptivo a questões espirituais. Ainda assim, devemos lembrar que uma criança é uma pessoa inexperiente, vulnerável, impressionável, está nos nossos cuidados e nos foi confiada para que tratemos de seu bem-estar. Devemos levar em consideração os dois elementos opostos característicos de uma criança, sua curiosidade e a receptividade para aprender, versus seu espírito de frivolidade e sua falta de ponderação. A chave é reconhecer os dois fatores e esforçar-se por obter um equilíbrio. Pais ou educadores que se preocupam demais com disciplina podem privar a criança de seu espírito livre. Por outro lado, não podemos ser brandos a ponto de deixar a criança vagar sem rumo.
O principal elemento para moldar um bom comportamento é a verdade. Essas verdades, especialmente as que se referem a Deus e as noções de certo e errado, nunca podem ser arbitrárias. Uma criança naturalmente sincera e comprometer a verdade é um anátema para a sinceridade. A ambivalência ou hesitação dos pais em relação à verdade irá perturbar a mente da criança. É essencial que a criança identifique clareza e convicção as raízes de todas as decisões de um adulto saudável. Provavelmente é melhor tomar uma decisão incorreta e aprender pela experiência do que ser imobilizado pelo medo da indecisão. Uma vez que você aceite e compreenda completamente que uma criança é uma dádiva de Deus, a questão de como tratá-la torna-se bastante simples. A criança não pertence a você, pertence a Deus. Deus confiou a você com o mandamento de protegê-la e sustentá-la. As crianças não precisam aprender a temer, elas têm um medo natural. Portanto, por exemplo, antes de punir uma criança, se deve refletir bastante. Estou fazendo isso no melhor interesse da criança ou porque ela me deixou zangado? Não há lugar para egos na criação de uma criança. É sempre melhor encorajar um bom comportamento do que ser obrigado a punir um mau comportamento. Mesmo quando a disciplina for necessária, deve ser conduzida com o máximo de sensibilidade e amor. Lembre-se, você ferir uma criança estará ferindo a Deus. É uma afronta para Deus. A intimidação de crianças disfarçada de disciplina é uma afronta para Deus, que nos pediu que cuidássemos destas almas preciosas com sensibilidade. Reciprocamente, deve-se ensinar uma criança a respeitar seus pais, não porque esses sejam figuras de autoridade com poder de controle sobre elas, mas porque foram eles que Deus escolheu para trazer as crianças ao mundo. Verdade? Está de acordo? Total. Uma tarde, um rabino idoso passou falando e estudando com alguns de seus seguidores quando sentiram falta de um lanche. Rápidos, arrecadaram uma quantia, mas, depois de muita discussão, nenhum deles se oferecia espontaneamente para sair e comprar os comestíveis. Dei meu dinheiro, disse o rabino, por fim. Há um menino esperando lá, do lado de fora, vai ficar feliz em ir à loja para nós. Após alguns instantes, como o rabino não voltasse, todos perceberam que ele próprio fora fazer as compras. Envergonhados, esperaram por ele. Por que não nos contasse a verdade? Perguntou-lhe um deles, quando o rabino retornou. Qualquer um de nós iria com prazer em seu lugar. Eu lhes disse a verdade, respondeu o rabino. À medida que crescia, resolvi nunca abandonar em minha personalidade os aspectos próprios de criança que há em mim. Não é preciso dizer que nem sempre é apropriado comportar-me assim. Dessa forma, quando estive com vocês, deixo lá fora a criança que há dentro de mim. Ela, porém, está sempre à minha espera. Bonito, né? O que podemos aprender com as crianças?
Além da inocência, existem muitas outras coisas sobre as crianças que faríamos bem em estudar e em aprender com elas. Reflita sobre a sensação de puro espanto quando a criança descobre uma coisa nova. A criança pode ainda não possuir os instrumentos sensoriais para compreender inteiramente essa nova experiência, mas não se engane, uma criança absorve uma nova experiência de forma muito mais profunda do que faria um adulto. O que conseguimos lembrar, o que aprendemos no jardim de infância, enquanto mal conseguimos lembrar o que vemos ontem, a mente de uma criança é extremamente fértil e precisa ser tratada com sensibilidade e respeito. Uma criança também é muito honesta. Quando ela está numa determinada situação, está completamente imersa nela. Um adulto, com frequência, iria fazer prognósticos e objetivizar onde está a conversa está me levando, qual é a sua vantagem para mim. Uma criança pode ensinar-nos a verdadeira concentração, a viver um instante enquanto lhe durar. Existe um outro aspecto dessa capacidade de concentração. Desde, desde que tem a impressão que seus pais e o resto do universo existem meramente para prover suas necessidades, uma criança pode facilmente começar a pensar que ela é o ponto central da vida. Os efeitos adversos dessa atitude são óbvios. Realmente, além de acentuar nossas qualidades positivas inatas e curar as partes negativas de nosso comportamento, é uma tarefa importante da educação. Mas o instinto egocêntrico da criança também tem um lado positivo. Ela está completamente convencida de que sua existência tem um significado e de que seus atos têm consequência. Essa é uma parte especial da infância que precisamos conservar, a convicção de que todos os nossos pensamentos e atos têm uma importância verdadeira e global. Maimônides escreveu que uma pessoa devia ver o mundo inteiro como metade bom e metade mal, de modo que cada um de nós, com apenas uma boa ação, faça pender a balança para si próprio e para o mundo inteiro em direção à virtude. É fácil desmerecer a simplicidade de uma criança como mera falta de conhecimento, mas esta simplicidade contém determinado poder, uma integridade e uma sinceridade que podem começar a se corroer quando nos precipitamos em adquirir sabedoria e sofisticação. É possível que fiquemos frustrados quando uma criança não consegue ficar parada. Porém, essa atividade é um sinal de saudável vitalidade. O movimento externo é um reflexo do movimento interno. Expressa uma certa inquietação e angústia espiritual. Reflita sobre como uma criança, apenas ao olhar para um objeto simples, faz mais perguntas do que você jamais imaginaria. Por que desse jeito? Como tornou-se assim? Para que serve isso? Esse questionamento, esse movimento que assume a forma de curiosidade, nunca deveria ser desencorajado. A infância é o período da vida em que uma pessoa está livre de preocupações com a sobrevivência e é a oportunidade de se estar inteiramente dedicado à aprendizagem do sistema de valores
através do qual todas as experiências da vida serão filtradas. Por esse motivo, não deveríamos nunca ter a preocupação de sobrecarregar a mente de uma criança. Precisamos ser realistas acerca da capacidade de absorção de uma criança. Mas é melhor que ela receba mais instrução do que consegue absorver, do que manter sua parte da mente sem uso. É desde que não descobrimos ainda a exata capacidade de absorção da mente de uma criança, devemos engajá-la num rigoroso programa de estudo. A primeira coisa que uma criança deve aprender, é claro, é a criação da vida, a distinção entre bem e mal, certo e errado. Isto fornece um rumo a todos os outros estudos e escolhas da vida. Tem que aprender o que é certo e errado desde tempo a infância. A educação começa no berço, né? Como adultos, devemos tentar recriar a atmosfera semelhante à de um casulo na qual vivíamos na infância. Gaste 10 minutos do seu dia e volte ao estado de espírito de uma criança, quando não tinha preocupações materiais, quando a única preocupação era aprender como conduzir a vida de maneira produtiva, significativa. Sinta como é revigorante orar, estudar e praticar boas ações, em vez de pagar contas, fazer compras e dirigir seus negócios. Uma criança, por intermédio de sua inocência e curiosidade, tem muito das qualidades pelas quais nós, mais ancianos, apanhamos tanto da vida e condicionamos-nos tanto a pensar unicamente em nós mesmos, e perdemos contato com essas belas qualidades. Como está escrito, os corações dos pais retornarão através de seus filhos. Quando os pais entregam-se a um determinado estilo de vida, às vezes não conseguem conceber a possibilidade de mudança. Mas como eles fariam qualquer coisa por seus filhos durante o processo de ensiná-los a levar uma vida significativa, os pais têm sempre a possibilidade de mudar. Portanto, a infância não é apenas para a criança, também permite aos pais aproximarem-se da parte mais pura deles mesmos, suas almas. Especialmente nossa turbulenta geração, com frequência, são as crianças que acabam ensinando os mais profundos valores a seus pais. Impressionante, né? Portanto, a próxima vez que você passar algum tempo com seu filho, ou com qualquer criança, não seja indiferente a essa experiência. Olhe para a criança atentamente e perceba: Deus lhe concedeu esta dádiva para que você lhe dê sustento e cuide dela, ensine-lhe bons hábitos e a diferença entre o certo e o errado. Sua atitude em relação a essa criança e a sensibilidade com que você a trata serão cruciais para com a vida dela se desenrolará e como ela irá influenciar outras pessoas. Agora, quanto tempo você pode devotar a essa imensa responsabilidade? É mais importante do que tudo. Permita que sua criança seja ela mesma e ensine a você como viver uma vida mais significativa. A criança que está dentro de cada um de nós. A festa religiosa de Purim é especialmente alegre para as crianças. Todos os anos elas vão à sinagoga com matracas de todos os tipos. Na sinagoga do Rebbe, em certo momento, durante a leitura anual do rolo de Esther, você conhece o livro de Esther, da Bíblia, né? Do Antigo Testamento? É bonito, né?
Leitura anual do Globo do Céu, as crianças entusiasmavam-se demais. Alguns adultos ficavam atormentados porque não conseguiam ouvir a leitura e gritavam para acalmá-los. Mais tarde, o Rebbe falou a esses adultos: em sua inocência própria, as crianças fazem enorme algazarra e com isso divertem-se, disse ele. Vocês, é claro, querem ouvir a leitura, mas devemos também apreciar a grande alegria de Deus ao vê-las comemorarem. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 Vou cantar para vocês o Salmo 23, em hebraico. Este Salmo 23 é para o sustento financeiro. Mismor de David, Mismor de David, Mismor de David, Adonai Eloi lo Echad, Vinoteshe Yaditzeni, Al Menuha Din Haleni, Nafshi Eshoiver, Nafshi Eshoiver, Inhani, B'magid Tzedek Leman Shemo, Gam Tiene Begeit Tzarmave, Lo Irara, Yata Imadi, Shivteha Mishanteha, Shivteha Mishanteha, Shivteha Mishanteha, Ema. Shivteham Shanteha, Shivteham Shanteha, Shivteham Shanteha, Ema Yena Hamoni, Taron Lepanai Shulhan, Taron Lepanai Shulhan, Neged Sorerai, Dishanta Vashemin, Dishanta Vashemin, Dishanta Vashemin Roshi, Santa Vashemin Roshi, Kosi Revaya, Ahova Hesse, Irdifuni, Koli Nehayai, Deixar de Bebeit Adonai, Leore Yami. Salmo 23. Quando estava na floresta de Heres, o rei Davi, na tortura da fome, já à beira da morte, Deus reviveu com o sustento espiritual do Gan-Eden, do Jardim do Éden, do paraíso. Davi, então, compôs este salmo descrevendo a sua forte crença em Deus. Um salmo por Davi: Adonai é meu pastor, nada me faltará. Em campinas luxuriantes ele me deposita, ele me conduz ao lado de águas tranquilas. Ele restaura minha alma, ele me conduz sobre atalhos de retidão, em consideração ao seu nome. Mesmo que eu caminhe no vale obscurecido pela morte, não temerei nenhum mal, pois tu estás comigo. Teu bastão e teu cajado me confortarão. Tu prepararás uma mesa diante de mim, em plena vista dos meus atormentadores. Tu ungiste minha cabeça com óleo, minha taça transborda. Que apenas bondade e benevolência me persigam todos os dias de minha vida,
Eu habitarei na casa de Adonai por longos anos. Agora o Salmo 29. Fura a inimizade familiar ou social. Cura a inimizade familiar ou social. Para quem tem problemas com a família, é bom cantar esse salmo. Em voz alta, em hebraico, 29. Ou familiar ou social também. Ou social, por qualquer pessoa. Cura a inimizade. Nesse salmo, o nome de Deus é mencionado 18 vezes, correspondente às 18 bênçãos que nossos sábios estabeleceram na prece matutina, o Shimone Esre Amidá. A explicação desse salmo é que ele se refere à entrega da Torá no Sinai e à reunião dos exilados na época de Mashiach. Mizmor le David, Avul Adonai Benei Eli, Avul Adonai Tavot Vaos, Avul Adonai Kevod Shemos, Avul Adonai Behatrat Kodesh. Kol Adonai Adonai Elakavod Irim Adonai Almayim 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 Rabbi Kol Adonai Bakoa Kol Adonai Behadar Kol Adonai Shover Arazim, vai saber Adonai, Ezazei a Levanon, vai Arkidem, Kemo Egel Levanon, Vesirion, Kemo Vendremi. Kol Adonai Chotzev Lapotesh, Kol Adonai Yahir Midbar, Yahir Adonai Midbar Kadesh, Kol Adonai Yeholel Ayalot, Vayehesot, Yearon Ubehalot, Kulo Merkavot, Kulo Merkavot. Adonai Lamabul Yashav, Vayeshev Adonai Melech Leolam, Adonai Oz, Namo Iten, Adonai Yevarech et Amo, Vashalom. Boa noite, amigos e amigas. Até a próxima aula.